Olá, quero trazer nesse vídeo a continuidade sobre conflitos de gerações, né? Falar sobre esse assunto e trazer hoje uma reflexão, uma pergunta para os pais. Esse vídeo é bem para os pais. Será que existe um momento, uma idade ideal para que a gente comece a soltar os filhos para que eles possam arcar com as consequências das escolhas que eles fazem? Vamos estruturar essa conversa, né? Enquanto é criança, os pais estão ali educando, estão ali protegendo, estão fazendo de um tudo para que essa criança se torne ali um adulto de boa índole, com bons valores, né? A gente sempre busca por uma boa criação. Mas quando chega na juventude, quando chega ali na adolescência e os jovens começam a querer fazer coisas que são diferentes, que são da própria idade, né? As experimentações, eles estão com hormônios muito alterados, né? É uma fase diferente, concorda que a adolescência existe ali muitos desafios para serem enfrentados, mas muitas coisas novas, muitas novidades para os jovens. E aí onde é que entra o pai, a mãe, né, na proteção das coisas que são consideradas ruins? Vou dar um exemplo, tá? E um exemplo meu, e depois a gente vai ampliar esse olhar. Outro dia, minha filha, 16 anos, chegou para mim e falou assim: mãe, quero colocar um piercing, né? Posso colocar um piercing? A minha resposta, sem pensar, foi uma resposta totalmente automática. Foi assim: quando você fizer 18 anos, você faz. E aí ela responde, jovem, né? Não engole essas coisas, né? Esse tipo de juventude vai questionar. Mas por quê? Um piercing é como um brinco. Por que eu posso colocar um brinco e não posso colocar um brinco em outro lugar? Por que tem que ser só na orelha? E aí quando ela falou isso, eu parei para pensar e percebi que eu estava só repetindo um padrão, que eu falei totalmente sem pensar. Por quê? Porque a gente foi criado assim, né? Foi uma resposta autoritária. O que eu quis dizer ali? Não e ponto. Quando você fizer 18 anos, você vai ser livre para fazer as suas escolhas e para arcar com as consequências. Foi isso que eu quis dizer naquela resposta. Mas não é assim que eu penso. Na verdade, aí quando ela falou isso, eu parei pra pensar, falei, peraí, não, vamos conversar. Aí a gente começou a conversar, eu perguntei onde ela queria colocar o piercing, se ela já tinha pesquisado, enfim. Aí a conversa fluiu e foi mais natural, não foi mais aquela autoridade de mãe e de filho, entende? Eu abri ali um espaço, um momento de conversa. E cheguei até a pedir desculpas pela forma que eu falei inicialmente, porque a gente não percebe. Pensa você, quando você conversa com o seu filho, quando ele traz uma situação diferente, como é que você reage? É num automático? É repetindo ali o que sua mãe e seu pai falaram pra você, aquilo que você viveu, aquilo que a sociedade fala? Ou você para ouvir o teu filho de verdade? Os conflitos, eles são muito nesse lugar, né? Dos pais não darem ouvido, não darem voz para aquele filho que tá querendo falar, que quer argumentar, ele quer viver uma experiência nova. E nesse exemplo, eu trouxe o piercing, mas quando a gente pensa nas questões de coisas que são legalmente proibidas, por exemplo, drogas, bebida antes dos 18 e cigarro hoje em dia tem aquele também eletrônico. Quando a gente pensa sobre isso, né, vamos ampliar como é que é o teu olhar, como é que você conversa isso com o seu filho. Porque uma coisa é certa, é nessa idade que que eles começam a querer. Eu já fui jovem, você já foi jovem, então tem uma curiosidade, tem uma necessidade de pertencer. Então se o grupo ali tá usando uma maconha, é natural que o seu filho vão oferecer para ele. Se o grupo bebe, né, se os amigos dele bebem, pode ser que ele seja o influenciador, nem não necessariamente ele está sendo influenciado, mas pode ser que ele que esteja influenciando. O fato é que isso vai acontecer, não tem como fugir. E aí a gente pode pensar e ampliar muito essa visão. Qual é o medo dos pais com relação a tudo isso? A bebida, a droga, a cigarro. É o medo de prejudicar a saúde? Será que é isso mesmo? Tudo bem, tudo isso prejudica a saúde, mas se você olhar, existem coisas tão viciantes quanto tudo isso que são legalizadas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é uma substância que tem muitos estudos já mostrando que ele tem um potencial viciante muito maior do que a cocaína. Acredita? Tem estudos sobre isso. Então, às vezes, só porque tá legalizado, porque o marketing fala, tá tudo bem, só que ele é tão prejudicial à saúde quanto um cigarro, ou quanto, de repente, um excesso de bebida. Então, será que o problema tá mesmo ali, na bebida, no cigarro? Ou será que o medo dos pais não está na questão de que estão perdendo o controle sobre esse filho, quando ele passa a usar esse tipo, né, a fazer uso de cigarro, de bebida, de tudo isso? Porque muitas vezes o pai vai controlando, só que chega uma hora que não dá, né? Essa é a minha pergunta inicial: qual é o momento que a gente deve soltar e deve deixar o filho quebrar a cara? Porque ele vai quebrar a cara, não tem como, né? Você quebrou, eu quebrei. E aí entra uma geração de pais mais modernos que
por conta de culpa, né? Porque às vezes não teve todo o tempo do mundo para ficar ali com o filho, um tempo de qualidade, ele quer de todo jeito proteger esse filho, né? Ele não quer deixar, não deixa, controla, fica ali no pé, não dá liberdade, não dá, né? Não deixa o filho ser quem ele realmente é. E aí, isso às vezes é só uma compensação e no fundo, tem o medo, claro, do filho se viciar. Mas será que também não é uma questão do controle? Que os pais estão perdendo esse controle? Que o filho está começando a criar asas? E aí a dificuldade por quê? Mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego, né? Meu filho tá saindo da minha asa, eu tô perdendo esse controle. Né? Vamos pensar sobre isso. Qual é o real motivo do medo, né? Quais são os reais motivos de um medo de um filho experimentar uma droga, experimentar um álcool? Eu não tô fazendo apologia a isso, não tô dizendo que é legal. Não, é só para ampliar o olhar. Será que também não vai ser só uma fase? Porque às vezes eu vejo pais sofrendo com isso, porque descobrem que o filho tá fumando e tá sofrendo, tá triste e tal. Pera, de repente é só aquela fase, é só para ele pertencer àquele grupo, ele nem vai gostar disso. Pode ser que não, pode ser que ele goste e ele se vicie, mas aí é um problema dele, é da vida dele. Né? E vamos tirar um pouco o peso disso, de um problema gigante, porque meu filho agora tá bebendo. Então, seu filho tá bebendo, você teve, quando você era jovem, você também fez escolhas ruins. Só que quanto mais você tentar proibir isso, você vai deixando o seu filho de certa forma fraco, porque se ele não tomar o primeiro porre e ver o quanto que é ruim, ele não vai saber, né? Então às vezes a proteção demais enfraquece o filho, e a proteção demais, o controle demais afasta o filho. Ele vai procurar uma conversa com outra pessoa, com os amigos, porque os amigos entendem e os pais só ficam julgando, só ficam criticando. Então vamos olhar para isso? Nesse vídeo a reflexão é bem essa, o quanto a gente pode começar a soltar esse filho e deixar ele quebrar a cara. Ele vai quebrar, né? E ele vai arcar com a consequência daquilo que ele escolheu. Você já fez o seu papel. Até uns, sei lá, não sei exatamente uma idade, mas chega num ponto, quando ele já começa a entrar na adolescência, você já ensinou o que tinha que ensinar. Né? Dali pra frente, você não tem mais muito o que fazer, não vai mudar, né? O caráter já tá desenvolvido, a personalidade já tá desenvolvida, os valores, tudo isso já tá ok, você já fez a tua parte. Agora solta, né? Dificuldade dos pais desapegarem e soltarem de verdade esses filhos. Gostou desse conteúdo? Acha que tem alguém, algum pai, algum conhecido que vai se interessar? Manda para ele esse vídeo e se você tiver interesse em conversar mais sobre isso, sobre a sua questão específica, vem comigo na terapêutica.